Também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux acaba de lançar uma bomba em sua preliminar no julgamento de Bolsonaro. Ele pede a anulação do julgamento, remetendo que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Com uma aula de processo penal, ele mostrou o todos já sabíamos, que os réus não poderiam ser julgados pela corte nem pela primeira turma, mas mandado para a primeira instância. Vou me referir que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar a estação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. Leciona que a obediência à competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado de Direito. Só há jurisdição quando há competência. Que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. A competência em razão da pessoa e da função que ela exerce é uma competência absoluta, mercê de a própria Constituição estabelecer uma competência constitucional excepcionalíssima que é inderrogável pela vontade das partes. Na ação penal 937 é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e outro presidente foi julgado em segunda instância. Sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter a estação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse. Essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento, diminuta maioria.
no julgamento da QO no inquérito 4787. A denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas vencida a primeira preliminar no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço um histórico sobre a modificação das emendas. Destaco, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º do Regimento Interno sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influem na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Assim, partindo da premissa de que compete ao plenário o julgamento das ações penais contra alguém que está sendo julgado como presidente da República, e aqui, admitindo-se, isso é importantíssimo, o primeiro caso que foi julgado foi no plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa, de um cidadão carente, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E isso induz a que, sendo a tese a mesma, gravitando sobre os mesmos fatos, que deve-se respeitar a denominada perpetuatio jurisdictionis pela conexão, ou seja, se ali começou, no plenário, ali deveria ter sido julgado todo o processo por conexão, como aponta não só a doutrina, mas também a jurisprudência. Os réus não têm prerrogativa de foro ratione personae, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário, ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. E digo que essa preliminar de garantia constitucional contraditória e ampla defesa se dá em razão da disponibilização tardia de um verdadeiro tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. E digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada
ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 48 pela Assembleia Geral da ONU. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Isso está presente na Declaração Universal dos Direitos da ONU. Todas as constituições brasileiras, faço aqui uma digressão que não vou ler, peço vênia para não ler, a começar pela de 24, incorporaram em seu bojo a garantia do contraditório e ampla defesa, assim como a Carta de 1988, uma das maiores constituições de todo o mundo, consagrou no artigo 5º a mesma, inciso 56º, que aos litigantes em processo judicial, e acrescentou agora, e administrativo. Aos acusados, em geral, são assegurados contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A garantia guarda tamanha importância que, na doutrina de todos aqueles que trataram sobre essas cláusulas pétreas constitucionais, e eu cito por todos Ferraioli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, eu cito Ferraioli e trago à colação, sem repisar os mesmos artigos, o que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 8º, sobre as garantias judiciais, ele é preciso. No artigo 8º, 1c, toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal. A linha C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. O mesmo regramento encontra-se no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, onde ali se destaca que toda pessoa acusada tem o direito de plena igualdade e de diversas garantias, dentre as quais destaca a linha B do artigo 3º, de dispor de tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa. Essa foi a ratio, no ano 2009, da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Afirma Sua Excelência, o nosso perene decano, ministro Celso Mello. Impede destacar por oportuno que os advogados sejam os constituídos pelo acusado, sejam os nomeados pelo juiz para a defesa técnica, têm direito de acesso aos autos do processo ou à investigação penal, ainda que em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa. Reclamação 37848. Trata-se, portanto, de um verdadeiro instrumento de proteção dos imputados e da sua própria dignidade humana. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos, como, por exemplo, o mensalão.
ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator, mas que diga-se a realidade, um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, de dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas, mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que, no direito anglo-saxônico, se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Há nos autos um professor de todos nós, que é da casa de vários ministros, professor titular da casa de vários ministros, professor titular da USP, Gustavo Henrique Badaró, que destacou ter efetivamente ocorrido a violação à garantia da ampla defesa. Destaquei um trecho. É que, para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador, o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade,
todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas.